Então, eu tinha marcado 2 semanas atrás para a gente conversar e eu me esqueci da última aula do PET e aí a concorrência foi grande. Então, eu só queria recordar rapidamente aqui para aqueles que não estavam. Essa atividade é uma atividade muito antiga no departamento de matemática, né? Essa parte, a hora da matemática, né? Ela começou em 1996, né? Naquela época, provavelmente vocês não eram nem nascidos, né? Com certeza. E naquela época eu e a Cida, que já se aposentou, a gente estava dando aula para uma turma de primeiro ano. E aí a gente falou assim, vamos montar alguma coisa para tentar trazer para o laboratório, Era uma mistura de hora da matemática com Eureka, né? Com desafios e tal. Então a gente começou naquela época e depois, bom, uma coisa foi crescendo, acabou virando 2 projetos, tem Eureka e você não sei se vai ter Eureka ou não. O Eureka era uma coisa mais voltada para a resolução de problemas e a hora da matemática é uma coisa voltada, assim, a gente traz palestras sobre matemática, tá? Então, que tipo de palestras, né? Vocês vão encontrar aqui palestras, coisas engraçadas, curiosidades a respeito de matemática, né? E matemática, tá certo? Às vezes matemática pesada, né? Como eu sempre digo, para vocês terem uma ideia de onde é que vocês estão se metendo, né? O que é que vocês estão estudando, né? Que tipo de matemática que é feito no mundo, tá certo? Obviamente, como é que fala? Um exemplo bem pequenininho, porque a gente, afinal de contas, é um pontinho, né? É uma amostra bem pequena, mas de qualquer forma, né? Então eu procuro convidar sempre os docentes, não só do departamento de matemática, mas de outros departamentos também, às vezes o pessoal da física, tá? Coisas que envolvam matemática. E nos últimos anos que eu tenho coordenado, eu tenho incentivado para que os alunos participem também, né? Gosta de alguma coisa, queria falar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá bom? Eu queria falar alguma coisa, mas não sei o que falar. Eu tenho um monte de temas que eu acho interessante, selecionados lá na minha sala. Se vocês quiserem, a gente pode discutir e tal, e vocês preparam do jeito que, né, já é uma maneira de ir treinando para o futuro, certo? Para aulas, para seminários e coisas desse tipo, tá? E esse ano eu pedi a colaboração dos docentes do departamento, para aqueles que têm alunos de iniciação científica, para que incentivem os seus alunos ou a virem participar da hora da matemática, tá? Então, gostaria de participar da colaboração de vocês, gostaria de ter a colaboração de vocês, tá bom? E assim, na de hoje o que eu vou fazer é o seguinte, né? O pessoal do primeiro ano não estava, mas no primeiro dia de aula a Lucy tinha me pedido para fazer uma palestra para os bichos, né? E aí eu, assim, através de uma brincadeira, que era brincadeira de adivinhar número e coisas desse tipo, eu acabei falando um pouco sobre códigos, certo? Então eu vou retomar algumas coisas que eu falei naquele dia e vou avançar um pouquinho mais nos códigos especiais, que são esses chamados de códigos lineares, tá? Eu vou passar, assim, bem superficialmente sobre o assunto, né? Que afinal de contas precisa de alguns conceitos que o pessoal do segundo ano e terceiro ano já tem, né? Do primeiro não. Então, assim, só as ideias básicas, ok? Então, deixa eu só recordar rapidamente o que eu falei para o pessoal lá no primeiro dia. Então, o que é que eu precisava para construir um código, né? Então, a primeira coisa, eu precisava de um conjunto A finito, que vai ser para mim o que a gente vai chamar de alfabeto do código, certo? Esse é o meu alfabeto do código, tá? Então, qual que era a definição mais simples de código? Então, esse conjunto A aqui, o que eu vou olhar para ele, eu vou olhar para o produto cartesiano dele, N vezes A, cartesiano A, cartesiano A. Né? Isso aqui feito N vezes. Então, a definição mais simples do que é um código é simplesmente um subconjunto desse sujeito. Um código C
contido no A elevado a N, isso aqui é para mim um código. Tá? Definição mais simples de todas, certo? E que tipo de informações me interessam no código? A primeira delas é esse número aqui, né, que é o chamado o N, que é o chamado comprimento do código. Comprimento. Tá? Outra coisa que me interessa num código é, a princípio, aqui eu vou chamar de, que eu chamei de N grande, que é a quantidade de palavras, né, que é a quantidade de elementos desse conjunto aqui. Tá? Do meu código. E uma outra informação importante a respeito do código foi aquele que eu chamei de D, a chamada distância mínima. O que é isso? Bom, num código eu consigo, dadas duas, se tiver dois sujeitos aqui dentro, vou chamar assim, x1 e x2, esses caras são n-uplas, né? Então o x1 tem coordenadas A1, A2 até a n. O x2 tem coordenada B1, B2 até Bn. Eu posso calcular a distância entre esses dois caras, que é o que a gente chama da distância de Henry. A distância entre esses dois caras é assim, a distância de x1 até x2. Eu vou contar quantas dessas entradas são distintas. Então eu olho, comparo o A1 com o B1. É igual? É. A2, B2 é igual? Vou vendo quantos desses caras são distintos. Então eu vou olhar para esse conjunto aqui. O conjunto dos índices I, tais que o AI é diferente do BI. A cardinalidade desse conjunto é a distância desses dois pontos, certo? Chamada distância de Henry. Tá? E aí, bom, o que eu vou fazer? Quem que é essa distância mínima aqui do meu código? Então, o que eu tenho que fazer no meu código? Eu tenho que fazer o seguinte, bom, eu tenho M palavras, o que eu tenho que fazer? Dividi-las em parzinhos, pegar 2 em 2, então eu teria que fazer assim, pegar M duas a duas, tá certo? Tenho M palavras, faço bloquinhos de 2, calculo essas distâncias para todos esses bloquinhos, essas distâncias são números naturais, 0, 1, 2, 3, e eu pego a menor delas, essa é a distância do meu código, tá certo? Então a distância mínima do meu código é isso. Eu tenho N palavras, faço a combinação delas N duas a duas, calculo todas essas distâncias possíveis, bom, a menor delas é o que eu chamo de distância mínima do código. Tá? Observe que isso aqui não é, né? A gente sempre tem que pensar o seguinte, essa parte de códigos tem a parte, digamos assim, teórica e você tem a parte aplicada, né? Você quer usar isso e a gente usa isso direto, né? Então, pensando em termos computacional, se tiver uma quantidade de palavras muito grande, isso aqui não é uma coisa fácil de se fazer, tá? O custo computacional é grande, tá? Mas a princípio é isso que eu tenho que fazer. Tá? Então, esses são os três parâmetros que me interessam no meu código. O comprimento dele, que é esse tamanho aqui, a princípio a quantidade de palavras e a distância mínima dele. Tá? O que é que a gente faz? Bom, o que eu vou tentar fazer, que é o que a gente chama desses códigos lineares, ao invés de olhar para esse conjunto aqui como sendo um conjunto qualquer, eu vou tentar dar uma estrutura para ele, né? Ou, na verdade, para esse sujeito aqui. Né? Tá? Vou colocar uma estrutura nele para que eu possa diminuir a quantidade de contas que eu preciso fazer ou calcular alguma dessas coisas aqui de uma maneira mais simples, tá? Uma coisa que eu falei lá também, esses três números aqui, eles não são aleatórios. Dado qualquer N, qualquer D, eu consigo um código. Não. Existe uma relação entre esses números aí, tá? Eu posso inventar qualquer um, dado quaisquer três números tem código desse tipo. Não, não necessariamente. Tá? Então, a ideia aqui, então, ao invés de trabalhar com um conjunto qualquer, eu vou tentar botar alguma estrutura nesse sujeito aqui, para ficar mais fácil. Tá? E qual é a estrutura mais básica que a gente conhece na matemática? Espaços vetoriais. Tá? Então, o que a gente vai fazer, nós vamos trabalhar com espaços vetoriais. Tentar enrolar
vocês do que é o espaço vetorial. O pessoal do segundo ano já acabou de ver isso, né? O pessoal do terceiro. Mas na verdade é o seguinte, ó. Vocês já trabalharam alguma vez na vida com vetor, não já? Não mexeram com vetor lá quando vocês estão fazendo aqueles exercícios de física, uma setinha para lá, né? Uma força assim, uma força assim, uma força assim, qual que é a resultante das coisas? Você fica somando o vetor. Já fizeram isso na vida, não já? Ok, então todo mundo já trabalhou. Hã? Eu não faço mais. Não faz mais. Não, agora a gente trabalha com vetores genéricos, matrizes, qualquer coisa desse. Já fizeram isso aqui, não já? Portanto, vocês já trabalharam no espaço vetorial. Tá? Essencialmente, o que você precisa fazer aqui? Ó? Quando a gente mexe com esses bichinhos aqui, com esses vetores, o que é que eu sei? Né? Então, dados dois vetores assim, o que a gente pode fazer com eles? Eu posso somar eles, né? Como é que a gente soma? Tem a regra do paralelogramo, bota aqui. Se esse aqui é o vetorzinho U, se esse aqui é o vetorzinho V, esse aqui é o mais V. Tá? Então, dados dois vetorzinhos eu consigo somar eles, e dado um vetor desse daqui também, o que eu posso fazer é multiplicar ele por um número. Esse daqui é o vetor U. Quem que é o vetor 2U? É um que tem o dobro do tamanho. Então o tamanho, quando você multiplica por um número, você mexe no tamanho e você mexe no... Eu nunca lembro de direção, no sentido, né? Certo? Tá? Então, basicamente, com esses sujeitinhos aqui, o que é que eu preciso saber? Eu preciso somar dois vetores, eu preciso saber somar dois vetores, preciso saber multiplicar um vetor por um número, e essas operações têm algumas propriedades lá, que são basicamente as propriedades tradicionais, né? Associativa, comutativa, elemento neutro, distributivo, umas coisinhas lá. Tá? Então, isso aqui que você faz lá, isso aqui quando vocês estão trabalhando lá, vocês estão trabalhando no plano, né? Vocês estão trabalhando no R2, plano cartesiano, bota os vetorzinhos. Então, qualquer conjunto maluco em que eu consiga definir uma soma e uma multiplicação, e esta soma e essa multiplicação tenham essas propriedades legais, eu chamo isso de um espaço vetorial. Certo? Muito simples. Mais simples do que isso eu não consigo. Tá? Ok? Então assim, qualquer conjunto maluco em que eu consiga fazer isso, resolve o meu problema. É um espaço vetorial. Tá? E quais são os conjuntos malucos que a gente vai trabalhar? Para trabalhar com códigos, o que a gente vai trabalhar? Normalmente o que a gente trabalha é, a gente pega um corpo finito, tá? O que é um corpo? É um conjunto de números em que eu consigo fazer quase tudo que eu faço nos reais, né? Tá? Somar, subtrair, multiplicar e dividir desde que não seja por zero. Qualquer conjunto que eu consiga fazer isso é um corpo. Tá? A gente tem os infinitos, o Q, o R, o C, e tem os finitos bonitinhos que são os que a gente trabalha. Para não complicar muito a vida de vocês, eu vou trabalhar só no F2. Quem que é o F2? É o 0, 1. O mais tradicional, né? Os códigos binários, tá certo? O que é esse? E como é que eu faço a soma aqui? Né? Como é que eu somo? Né? Eu posso montar uma tabelinha de soma assim. Soma. 0 com qualquer coisa dá outra coisa. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1, 0. Tá? Esse é o F2. E na multiplicação? Na multiplicação, beleza. É multiplicar como a gente está acostumado mesmo. Né? Se for a multiplicação, 0 vezes qualquer coisa dá 0. E 1 vezes 1, graças a Deus, é 1. Tá? Então esse sujeito aqui, esse conjunto, só formado pelo 0 e pelo 1, definindo esta adição e esta multiplicação desse jeito, isso se transforma num corpo. Tá? E o que a gente vai trabalhar, então eu vou trabalhar nesse sujeito aqui. Ó. Esse vai ser o meu A, e esse cara aqui, que é ele, cartesiano, ele, N vezes, isso aqui tem uma estrutura de espaço vetorial. Certo? Então, esse daqui vai ser o meu A, e aí então esse sujeito aqui passa a ter uma estrutura de espaço vetorial. E aí como é que eu defino um código?
ao invés de falar um subconjunto qualquer, eu vou pegar já que eu botei uma estrutura no meu conjunto de espaço vetorial, vou botar uma estrutura no conjunto. Eu falo assim, ó, o C é um código linear. Se ele for um subespaço. Vou colocar daquele sujeito, né? O que é um subespaço? É um subconjunto que tem as mesmas propriedades do seu conjunto. Os caras parecem que tá parecendo papo de mentiroso, né? Cada coisa que você fala, você enrola. Mas tudo bem. Um dia vocês verão isso, vocês falam, poxa, professor, olha, eu lembrei do senhor. Você falou de... Tá bom? Então, isso aqui é um código linear, tá? Eu simplesmente considero um subespaço. Aqui não precisa ser só o 0,1, você pode pôr o 0,1,2, bom, não vou entrar nos detalhes de corpos finitos, tá? Vamos trabalhar com o 0,1. Se vocês lembrarem daqueles três que eu apresentei na aula, era tudo 0,1 só, né? Certo? Eu apresentei, o primeiro era um código lá que não corrigia nenhum tipo de erro e sequer detectava. O segundo era um código que detectava um erro, mas não corrigia. E o terceiro era um código que detectava e corrigia um erro, que é o chamado código de Hamming. E todos eles só envolviam zeros e uns. Certo? Ok. Então isso aqui é um código linear. Tá? É simplesmente um subespaço vetorial desse conjunto aqui. Ok? Por que é interessante? Aí é que as coisas começam a ficar interessantes, né? Quando a gente coloca uma estrutura no meu conjunto, aí eu já posso associar mais coisas ao meu código, tá? Uma coisa que é assim, bom, esse espaço aqui ele é um espaço finitamente gerado, portanto todo subespaço dele também é finitamente gerado. Então significa o seguinte, dentro do C existe um conjuntinho B, contido no C, finito, né? Vou chamar assim, o B vai ser assim, formado por B1, B2, por R sujeitinhos, tá? De tal maneira que todo mundo de C, se V é um cara de C, esse V é escrito como combinação desses caras assim. E esses lambda's, no nosso caso, zeros ou uns apenas. Certo? Todo mundo se escreve como combinação. Isso é o que a gente chama de uma base. Tá? Esses caras linearmente independentes. Tá bom? Tá? Então, dentro desse conjunto aqui existe um outro mais simples ainda que, conhecendo ele, eu conheço todo mundo. Tá certo? E aí, a partir disso, eu consigo fazer o seguinte, olha, a partir disso eu vou conseguir gerar uma matriz que a gente vai chamar de matriz geradora do código. Tá? Então eu vou conseguir conhecer todo mundo do meu código se eu conheço simplesmente uma matriz que dá origem a esse código. Tá? Obviamente essas coisas não são únicas, essa base aqui eu posso obter ela de várias, não existe uma única base, existem várias bases. O que não muda, acabei de provar isso para os alunos hoje, é a quantidade de caras. Então se uma base tem R elementos, qualquer base vai ter R elementos, tá certo? Então essa coisa não muda, mas essa base aqui pode ser diferente, portanto eu posso ter várias matrizes geradoras diferentes, mas no final das contas o código que ela me gera é o mesmo. Tá? Então, só como exemplo, ó, só para vocês, não vou ficar entrando em detalhes, mas vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou considerar agora o F2 5, cara de tamanho 5, e vou pegar esses três sujeitinhos aqui. O V1 é 1, 0, 1, 0, 1. O V2 é o 1, 1, 0, 1, 0. E o V3 é 1, 1, 1, 1, 1. Esses três caras são linearmente independentes, portanto eles vão me gerar dentro desse cara aqui um código C de dimensão, quantos caras tem? 3.
Tá? E qual que vai ser a matriz? Que matriz especial que é essa? Eu monto uma matriz cujas linhas são formadas por esses caras aqui. Essa matriz aqui. 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 1, 1. Essa é a matriz geradora do meu código. Tá? Como é que eu faço para... Quais são as palavras do meu código? Quais são todas as palavras do meu código? Aí aqui vamos parar um instante e relembrar mais uma coisinha que eu falei para vocês, né? Um esquema de codificação, a princípio, é uma coisinha assim, ó. Você tem a fonte, você tem o codificador da fonte, você tem aqui o codificador do canal, aí você tem o canal, aí aqui você tem os respectivos decodificadores, e aqui no final o usuário. Então a ideia é, sentei no meu computador, comecei a escrever, cada coisa que eu escrevo me gera um código da fonte, tá certo? Só que é o seguinte, se você usa esse código e transmite ele assim, a gente viu um dos exemplos da brincadeira era exatamente essa. Se você transmite desse jeito, às vezes pode acontecer um erro e você não conseguir detectar esse erro, tá? E não conseguir corrigir, certo? Então, qual que é a ideia que as pessoas perceberam? Bom, eu gero um código e depois, a partir desse código, eu coloco algumas coisas a mais, que a gente chama fugiu o nome agora. Mas eu coloco algumas informações a mais para que, à medida que eu faça a minha transmissão, ainda que aconteça erros, eu consigo recuperar aquilo que eu transmiti, tá? Eu coloco algumas informações a mais para poder fazer esse tipo de coisa. Depois de transmitir, se acontecer erro, e obviamente acontece, não existe nenhum canal perfeito, tá? Eu consegui recuperar. Então, assim, qual que é a ideia aqui agora, né? Como é que eu consigo relacionar essas coisas aqui de codificador de fonte, codificador de canal com essa história? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, olha, a partir dessa matriz aqui, a gente consegue fazer uma função que vai dar onde? Ó, uma função que vai do f2 ao cubo, chega no f2 à quinta. Se eu pegar uma coisinha assim, x1, x2, x3, quem que vai ser t dessa coisinha? Eu vou fazer assim, x1, x2, x3 vezes a matriz G. Isso vai me dar uma coisa de comprimento 5. Tá? Então, por exemplo, eu pego o sujeito, eu pego aqui o 1, 1, 0. Esse cara, quem que vai ser a imagem dele? Eu vou fazer assim, 1, 1, 0, que multiplica aquela matriz. É isso. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Se você fizer essa continha aqui, ó, 1 mais 1, 0, 0, 0. Certo? De novo. 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Ok. Esse sujeito aqui vai ser mandado nesse cara. Ou seja, esse sujeito aqui, ó, é o meu código da fonte. Então aqui, nesse cara aqui, quantas palavras? Eu tenho F2 ao cubo, F2 tem 2 caras, eu tenho 8 elementos aqui, né? Certo? Então o que eu estou fazendo assim? Imagina que eu queira mandar 8 palavras. Cada palavra eu codifico 1, 0, 0, 0, 1, 0, com todos esses caras do F2 a 8. Como é que eu vou fazer? Então, a minha fonte são 8 palavras. O que eu vou colocar a mais para poder transmitir? Ao invés de transmitir esse cara, eu vou mandar esse. Então, esse aqui seria a minha fonte, esse aqui seria o meu codificador de canal, né? Esse cara aqui, eu transformo nesse cara, aí esse cara aqui eu mando de alguma maneira, eu vou tentar recuperar esse sujeito na hora que eu recebo, tá? Então, como é que é essa coisa de acrescentar informação? Eu vou pegar um sujeito aqui,
E através dessa matriz geradora aqui, né, se você multiplicar todos esses caras aqui, né, se eu multiplicar os 8 caras aqui, eu vou obter 8 sujeitinhos do lado de lá. Só que agora, ao invés de tamanho 3, todos eles vão ter tamanho 5. Certo? Então esse vai ser o meu código. Quando eu pegar todo mundo do lado de cá, vai me gerar o meu código do lado de lá. Tá certo? Então é assim que a gente faz. Então esses 3 sujeitinhos aqui me geram um código com 8 palavras. Tá? E as 8 palavras, como é que eu faço para obter? Bom, é só fazer essa continha, né? Pega cada um dos 8 aqui, faz todas as possibilidades aqui, multiplica e você obtém o cara lá. Tá? Tudo bem? Isso aqui é interessante no seguinte sentido, né? É interessante assim, por quê? Porque uma vez que eu conheço a matriz geradora, eu conheço todas as palavras do meu código. É só fazer os produtos lá, eu conheço todas as palavras do meu código. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, eu recebi alguém do lado de lá. Eu recebi um cara assim. Vou pegar o meu exemplo aqui. Eu recebi um sujeito assim, ó. Sei lá. 1, 0, 1, 1, 1. Quero saber, esse cara, ele, primeiro, é uma palavra código ou não é uma palavra código? Se for uma palavra código, qual que é o sujeito aqui que deu origem a ele? Tá certo? Então, transmiti lá, recebi essa palavra aqui. Aí, bom, isso é uma palavra código ou não é uma palavra código? Se for uma palavra código, qual é o sujeito? Porque a ideia é aqui, ó. Eu pego esse sujeito aqui, 1, 0, transformo nesse cara. Bom, se eu receber esse cara aqui, de alguma maneira eu vou ter que dizer, olha, eu recebi esse, mas esse aqui é o que me interessa. Essa foi a palavra mandada. Tá? Então, recebi aquela ali. Como é que eu vou saber se aquilo ali é uma palavra? Então, eu tenho que resolver um sisteminha linear. Qual é o sisteminha linear? Tem que ter uma coisinha assim. x1, x2, x3 vezes aquela matriz. Tem que dar esse sujeito aqui. Se esse sistema tiver solução, eu vou dizer, olha, essa daqui é uma palavra código e qual foi a palavra que eu... foi essa que eu descobri que foi essa que eu mandei. Tá? Se não tiver solução, não é uma palavra código, portanto foi cometido um erro e aí de alguma forma precisa ser corrigido. Não vou entrar nesses detalhes. Tá? Então é resolver um sisteminha, né? Só que é um sisteminha agora, um sisteminha num espaço maluco aí, né? Num conjunto, né? Qual seria o sistema? Ó, o sistema seria assim, né? x1 mais x2 mais x3 tem que dar o 1. Depois, x2 mais x3 tem que dar quanto? O 0. Depois, na terceira aqui é x1 mais x3 tem que dar quanto? 1. A quarta, x2 mais x3 tem que dar quanto? 1. E a última, x1 mais x3, 1 também. É possível? Não, né? Ó, você tem que x2 mais x3 é 0, x2 mais x3 é 1. Você olha para essas duas aqui. Não. Então, essa não é uma palavra código. Tá? Esta não é uma palavra código. Por quê? Porque, bom, aquele sistema ali não tem solução. Como é que eu poderia transformar numa código? É só fazer, né? Põe um 0 aqui, né? Foi essa que deu trabalho, né? Vou botar aqui, 0. 0. Aí fica aqui 0. Aí, legal. Então, vamos resolver. Então, esta é uma palavra... Bom, como é que eu vou resolver o meu sistema? Bom, é fácil, né? Se o x2 mais x3 é 0, se você olha aqui em cima, x2 mais x3, isso aqui é 0. Significa que o x1 é 1. Tá? Se o x1 é 1 e o x1 mais x3 é 1, daqui você vai tirar que o x3 é 0. Se o x3 é 0 e o x2 mais x3 é 0, o x2 é 0 também. Portanto, qual foi a palavra? Esta palavra recebida é uma palavra código. E qual é a original? A original é 100. Então, o 100 foi transformado nesta coisa, transmitido, eu recebi. Então, no final das contas, na hora que eu fosse decodificar,
qual foi a palavra codificada com 00? Foi essa daí. Tá? Então, apresentar um código usando a sua matriz geradora, para eu saber se uma palavra recebida é uma palavra código ou não, eu preciso resolver um sistema. É fácil? Esse é fácil. Aí você imagina uma coisa no F2 elevado a 1549, sei lá. Tá? E eu estou aqui no F2, lembra que essa coisa pode ser... tá? Então, assim, é legal? É legal, mas tem um custo computacional. Tá certo? Então, quando eu apresentar o meu código usando matriz geradora, eu tenho um custo computacional que é resolver um sistema para saber se a palavra recebida é a palavra código ou não. Tá? Então, como é que a gente pode contornar isso, tentar fazer de uma maneira diferente? Tem uma segunda forma de se apresentar um código, que é o seguinte. Então, perceba o seguinte, ó, deixa eu copiar, aqui está 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, depois tudo 1, né? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é o seguinte: se você tiver a matriz do seu código, o que você pode fazer é tentar colocar ela na forma padrão. O que é colocar na forma padrão? Vou tentar fazer aqui, ó, como ela tem três linhas, eu vou tentar fazer aparecer nesse bloquinho aqui a identidade 3x3. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo operações elementares, que vocês usam lá na hora de resolver o sistema, fazer escalonamento, tá certo? Então é possível fazer com essa daqui? Vamos fazer umas continhas aí. Eu falei para os meus alunos de álgebra linear que 90% do nosso curso é solução de sistema. E é mesmo. Mas tá? 90% talvez eu esteja exagerando um pouco. Mas... ok? Então vamos lá. Como é que eu posso fazer isso aqui? Bom, então, mantenho a primeira linha, né? Agora eu vou somar essas duas. A ideia é zerar esses dois caras, né? Então soma esses dois. 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. Beleza. Faça a mesma coisa. 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vamos vir para cá. Mantenha a primeira. Mantenha a segunda. Agora eu vou somar essas duas. 0 com 0, 0. 1 com 1, 0. 1 com 0, 1. 1 com 1, 0. 1 com 0, 1. Legal? Tá quase, né? O que está faltando agora? Está faltando só fazer assim, né? O que está faltando para aparecer a identidade? Estou precisando zerar esse sujeito aqui e estou precisando zerar esse sujeito aqui. O que eu vou fazer? Vou somar essas duas aqui, tá? Então, somar a primeira com a terceira. 1 com 0, 1. 0 com 0, 0. 1 com 1, 0. 0 com 0, 0. 1 com 1, 0. Ok. Faço a mesma coisa aqui, segunda com terceira. 0 com 0, 0. 1 com 0, 1. 1 com 1, 0. Esse daqui, 1. Esse daqui, 0. E depois a outra. Olha só, apareceu a identidade. E depois apareceu uma outra matriz. Então, essa minha matriz aqui eu consegui transformá-la numa coisa assim. Identidade 3 vezes uma outra matriz. Quando a sua matriz geradora tiver desse tipo, você diz, olha, ela está na forma padrão. Qualquer coisa eu posso transformar numa forma padrão? Posso. Só que nem sempre é possível fazer operações só em linhas. Às vezes você precisa mexer em coluna também. Tá? E aí o que você faz assim, você vai estar trabalhando com um código, quando você mexe em linha é legal. Quando você mexe em coluna dá um pouco de trabalho, mas assim, o que você vai obter é um código equivalente ao que você tem e que, portanto, funciona do mesmo jeito. Tá? Então assim,
dado uma matriz qualquer geradora, eu sempre consigo transformar uma naquele tipo ali. Tá? Quais são as vantagens dessa apresentação? As vantagens dessa apresentação são as seguintes, ó. Se ao invés de usar como matriz geradora essa daqui, eu tivesse usado como matriz geradora essa daqui, como é que é? 1, 0, 0, 0, 0. É isso? 0, 1, 0, 1, 0. E aí 0, 0, 1, 0, 1. Se eu tivesse usado uma assim, como é que seria a codificação de uma palavra x1, x2, x3? A codificação dela seria assim, ó. x1, x2, x3. E aí seria assim, x2, x1. Não, x2, x3, né? Então a codificação da palavra seria assim. As três primeiras coisas repetem a sua palavra original e as outras duas são redundância, lembrei da palavra. Redundância que você colocou. Nesse caso a redundância seria assim, repetir a segunda e a terceira. Tá? Aí seria assim, você poderia olhar, isso daqui, aquela primeira, né? 1, 0, 1, 1, 1, 1. Não, esse é isso. Isso daqui seria uma palavra código? Você ia olhar, não, por quê? Aqui teria que ser, esse daqui seria o meu x1, esse daqui seria o meu x2, esse daqui seria o meu x3, aqui teria que ser repetir o x2. Aí, bom, não é o meu x2, portanto isso já não é uma palavra código. Muito mais fácil de eu enxergar se é uma palavra código ou não. Tá? Então a matriz, se ao invés de ter apresentado desse tipo, eu tivesse apresentado desse tipo, ok. Né? Seria mais fácil, mas ainda assim, né? Nada me garante que aqui vai aparecer coisas simplesinhas assim, tá certo? De qualquer forma, na hora de saber se uma palavra código era uma palavra recebida, era uma palavra código ou não, eu continuaria tendo que resolver um sistema. Um pouco mais simples, mas continua no sistema, né? Como eu disse, nada me garante que aqui apareça coisas simplesinhas assim, tá? Mas por que é legal? Por que é legal escrever desse jeito? E a gente sabe que sempre é possível escrever desse jeito. Porque quando você escreve, aí tem umas coisas de álgebra linear, que é a seguinte. Se eu estou trabalhando no F2 elevado a n, se eu pego um código C, que é um subespaço de dimensão K, isso aqui tem dimensão K, existe um outro sujeito, que é um cara de dimensão n-k, que também é um código, que é o chamado código, é o complementar daquele ali, tá? E que é o seguinte, esse cara aqui, como é que é a matriz geradora dele? A matriz geradora dele é assim, se a minha geradora for assim, a matriz dele vai ser assim, menos A transposta, aí aqui vai aparecer uma identidade, acho que é n-k, sei lá. Tá? Essa matriz aqui é chamada matriz de verificação de paridade do seu código C, que é a matriz que gera o código dual dele. Tá? Tá bom? Por que o conhecimento dessa matriz aqui é legal? Primeiro, que vale o seguinte, ó, o V faz parte do C, C e somente C, quando você faz o produto H vezes C transposto, isso aqui dá zero. É muito mais fácil eu verificar se o produto de duas matrizes dá zero do que resolver um sistema. Tá certo? Você pode começar assim, você começa a fazer, multiplica a primeira linha, deu zero, multiplica, deu zero. Se já numa linha não deu zero, acabou. Essa palavra recebida não é palavra código. Tá? Então essa matriz aqui é legal por quê? Porque ela facilita a vida na hora de saber se a palavra recebida é uma palavra código ou não. Tá? A complexidade de resolver um sistema e verificar se o produto de duas coisas dá zero é muito diferente, certo? Computacionalmente falando. Tá? Então, essa matriz aqui resolve a vida na hora de saber se a palavra é uma palavra código ou não. E ela resolve também no seguinte sentido, né? Resultado, deixa eu pegar aqui.
resultado que diz assim. Você pega o teorema, a matriz de paridade. Como é que eu vou fazer assim? Olha, como é que eu faço para calcular? Vocês lembram que no código tem a dimensão era importante, tinha lá a quantidade de palavras, que agora a gente pode substituir por uma outra coisa, e aquela distância mínima. Como é que eu faço para calcular a distância mínima, conhecendo essa matriz H? Ele diz o seguinte, se for D a distância mínima do código, C somente C, quaisquer D-1 colunas de H são vetores linearmente independentes e existem D colunas linearmente dependentes. Certo? Então, você descobrir a distância mínima do código também, se conhecendo o posto da sua matriz, aí essas coisas o computador faz brincando. Tá? Então, a matriz de verificação de paridade, ela te ajuda a calcular, a saber rapidamente se uma palavra é uma palavra código ou não. Aquela coisa de calcular a distância, essencialmente é calcular posto da sua matriz, ou ficar achando coisas que são linearmente dependentes ou linearmente independentes, que isso também é tranquilo de ser feito. Tá? E daqui a gente consegue uma outra informação que eu disse, olha, esses números aqui, bom, quando você passa para um código linear, o conhecimento da quantidade de palavras você troca simplesmente por K, que é a dimensão do seu espaço. Por quê? Por causa daquela brincadeira assim. A gente viu que se o seu código é gerado por V1, V2, qualquer palavra do código é assim. Lambda 1, V1, mais lambda 2, V2, mais lambda K, VK. E esses lambdas aqui, no nosso caso, é sempre 0 ou 1. Portanto, quantas palavras existem no meu código? A quantidade de palavras, tá bom. Quantas coisas eu consigo formar? Bom, quantas entradas eu tenho aqui? 2. Quantas entradas eu tenho aqui? 2. Quantas entradas eu tenho aqui? 2. Então eu tenho 2 elevado a K palavras. Então, se eu sei a dimensão do código, eu sei quantas palavras ele tem. Então, eu troco aquele M grande, que era a quantidade de palavras. Bom, se eu conheço a dimensão do código, eu sei que ele tem, no nosso caso o F2, ele tem 2 elevado a K palavras. Tá? Então, esses são os novos parâmetros do meu código, NKD, agora para códigos lineares. E aí, bom, desta informação aqui, da matriz de paridade, qual é a relação entre aqueles números? Vale o seguinte, o D é menor ou igual a N menos K mais 1, que é a chamada cota de Singleton para códigos. Tá? Então, eu não consigo, dados quaisquer D, N e K, eu não consigo quaisquer códigos, tem aquela limitação ali. O D é menor ou igual a N menos K mais 1. Tá? Quando acontece a igualdade, eles são chamados os códigos MDS. Esses são bonitinhos, são bem bonitos. Você consegue decodificar de maneira perfeita, é uma maravilha. Mas nem tudo é uma maravilha. Tá? Mas existe, tá certo? Então assim, ó, aquilo que eu comentei com vocês, você define uma coisa general, um código é um subconjunto de um espaço de um alfabeto que você escolhe. Bom, coloquei uma estrutura mais de espaço vetorial, eu já reduzi a minha análise essencialmente a trabalhar com matriz, certo? E aí, bom, consigo estabelecer relações entre aqueles parâmetros que eram importantes, a relação entre eles, tá? E aí você tem alguns exemplos, né? Aquele último exemplo que eu coloquei lá daquele código que corrigia ele, são os chamados códigos de Hamming, o mesmo cara que inventou a distância. Todos os códigos dele tem um jeito de montar esses códigos, não vou entrar em detalhes agora, mas todos eles têm distância 3, né? E se vocês lembram, bom,
um código que tem a distância D, ele detecta D-1 erros e ele corrige a parte inteira disso aqui, né? Então todo código com distância 3, ele detecta 2 erros e corrige 1. Tá? Então qualquer código de Hamming sempre vai ter distância 3 e vai ser sempre corrigir um código, um erro pelo menos. Tá? E detectar 2. Certo? E aí você tem um monte de exemplos, códigos de Hamming, códigos de Reed-Solomon, códigos cíclicos. Bom, aí a coisa, os códigos que vêm de curvas algébricas, que são chamados códigos de Copa. Bom, aí a coisa, né? Tem um leque enorme de opções aí, tá bom? Tá? Então o que eu falei que eu ia complementar para vocês é o seguinte, olha, começamos com uma coisa bem genérica, a hora que eu coloco uma estrutura a mais, a coisa já fica, né, mais tratável, digamos assim, matematicamente falando, né? E aí agora, a partir daí, você tem um monte de outras coisas. Tá certo? Ok? Dúvidas? Vai ser na hora. Essa pergunta clássica do professor. Todo mundo entendeu? Acho que Professor, diga. ele mexia com isso, o Alan Turing, ou não? Não sei. Não sabe? Porque no filme ele falava alguma coisa, no filme que teve em 2016. Eu não vi o filme, então eu também não conheço a história do Alan Turing, então não sei se ele trabalhava com isso ou não. Né? Quem começou esse estudo foram fugiu o nome do cara. Eu comentei com vocês lá aquele dia. Me fugiu o nome dos dois que começaram a estudar essa parte de código, né? Numa companhia telefônica dos Estados Unidos. Os caras eram. E assim, e aquilo que eu comentei também, você tem toda uma parte, digamos assim, matemática da coisa, que você estuda sem saber se isso é possível de ser aplicado ou não, tá certo? E tem a parte prática, e essa parte prática normalmente é feita pelos engenheiros, né? Porque assim, nada adianta você falar assim, eu tenho um código lindo, maravilhoso, mas você não consegue tornar esse código prático na vida, tá certo? Então não adianta nada. É bonito, mas né? Você tem toda a limitação de máquina, de hardware, de software, coisas desse tipo, né? Tem gente que trabalha, como eu comentei com vocês, cada uma daquelas caixinhas, ali você vai ter gente, você tem gente que trabalha em fonte, você tem gente que trabalha em canal, você tem gente que trabalha e fazer coisas. Uma coisa é você criar um código, bom, depois como é que você faz para decodificar ele, né? Não adianta você dizer, esse código é legal, mas bom, você precisa além de dar uma maneira de codificar, uma maneira de você receber a informação e decodificar de uma maneira correta, né? Então a partir daí tem matéria para todos os gostos. Toda semana é um tema diferente? A ideia sim, é que toda semana. Né? Então o que eu falei assim, como eu fiz a propaganda no dia, eu falei, não, vou fechar essa parte. Né? Fechar assim, né? Dizer, olha, a hora que eu caminho um pouquinho mais, já abre um leque enorme de outros. Bom, aí a partir de agora só para dizer como é que as coisas são feitas, né? E a ideia é cada um vir aqui falar de temas distintos, certo? Diga. Você garantiu a unicidade, dado um código aqui, código, como é que é? Palavra código? Sim. A palavra que você gerou é uma palavra código. Você garante, na hora que você for resolver o sistema, você garante unicidade, se tiver solução. Se tiver solução, sim, né? Teoricamente assim. Qual que é a ideia da como você tem essa noção de distância, qual que é a ideia da decodificação? Na teoria é assim, você tem as suas palavras códigos, em cada palavra código você vai colocar uma bolinha aqui, uma vizinhança, e essas vizinhanças não se intersectam, mas o tamanho é a distância mínima. Tá? O que vai acontecer? Você recebeu uma palavra. Bom, se bater numa dessas aqui, você diz, olha, essa é a palavra que foi transmitida, acabou. Recebi uma palavra que está nessa bolinha aqui. Qual que é a decodificação que você vai fazer? A decodificação que você vai fazer, olha, como ela está mais perto dessa daqui, eu vou imaginar que a que foi mandada foi essa. É o que a gente chama de decodificação por máxima verossimilhança. Tá? Então se bateu aqui, legal. Aí se cair aqui, fora de todas as bolinhas, bom, aí não sei se tem que dar um jeito de, né?
O que eu falei dos códigos MDS, o legal do MDS é isso. Não fica ninguém fora das bolinhas. Então toda vez que você recebe alguém, beleza. Agora se o seu código não for MDS, você pode ter gente aqui fora. E aí como é que você vai fazer? Bom, você vai decodificar de alguma forma. Certo? E ninguém te garante também que essa daqui, realmente essa foi mandada. Se você tiver um canal ruim que faz, você pode fazer um monte de erros e chegar numa palavra código, tá certo? Eu até brinquei no dia lá, um exemplo de código é a língua portuguesa, né? Você fala, você vai brincar lá de telefone sem fio, o sujeito fala gato, o outro entende galo, lá na frente chega gado. São todas palavras muito próximas, tá certo? Então, né? Então, a ideia da decodificação é essa. Então, se tiver na bolinha dessa daqui, então a solução do seu sistema vai ser esse sujeito aqui, e vou decodificar por ele. Mas, ainda assim, nada te garante que seja realmente, mas é assim que é feito. Tá? Mais perguntas? Não? Agradeço a presença de todos. Semana que vem estaremos no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Acho que é o pessoal do PET começa a falar semana que vem, né? Ok? Então convido todos e pensem na minha proposta de fazer uma palestra, apresentação, tá bom? Muito obrigado pela presença.